Pessoal, olha, parece que eu trouxe a chuva da Inglaterra para Portugal. Tá tudo muito cinza, muito escuro. Bom, agora a gente vai olhar o estado da casa para vocês terem uma ideia de como que tá. Estamos a entrar pela sala. Aqui é uma sala. Bom dia, é 1h pouco da manhã. Eu só não posso virar a câmera para o meu lado porque eu estou dirigindo. Eu enchi uma van, que na verdade era uma ambulância, que foi transformada num motorhome, que a minha amiga Alissa, com muito amor e carinho, me emprestou. Eu estou indo partir para essa aventura de ir até Portugal, renovar as minhas casas que estão em ruínas, com fé em Deus, com os sinais que Ele tem me dado de que Ele está comigo nessa empreitada. Estou muito feliz, ansiosa, nervosa, tudo junto, porque é uma nova jornada, é tudo muito diferente, é realmente uma aventura a reformar umas casas em ruína, somente com 3.500 euros. O que eu vou conseguir fazer, não tenho ideia. Mas com o amor de Deus e com os amigos e com o que o Senhor tem proporcionado para mim, eu vou conseguir. E eu estou muito animada só de pensar na possibilidade do que Deus tem para minha vida em relação a essa situação. Desculpa esse sinal bibi, quando a gente dá a seta, ele faz esse barulhinho. Então é isso. Tô indo para casa da minha amiga Bernie, que é uma companheira aí de caminhada comigo. E ela decidiu embarcar nessa aventura comigo. E ela vai comigo, junto comigo, sentada do meu lado nessa viagem. E vai me ajudar lá nas casas, a construir, a ser pedreira junto. E vamos ver o que Deus tem para mim. Esperando para entrar no barco, para a gente atravessar o mar e no canal, e atravessar o mar até Calais, que é a França. Então é isso. Eu quero contar um pouco dessa história, dessa aventura. Deus vem incomodando o meu coração que eu comprei uma ruína em Portugal. Na verdade, por 15.000 euros. E são 4 casas, mas está em ruína, tem telhado para fazer, tem tudo para fazer, não tem ninguém morando lá já há 4 anos. E eu sempre perguntei, Deus, qual é o motivo de tudo isso? E com essa situação, os nossos planos eram poder fazer essas casas e fazer tipo um Airbnb pra gente poder um dia mudar para Portugal e curtir e poder ter um rendimento. Mas aí, infelizmente, meu marido faleceu em maio do ano passado. Maio do ano retrasado, desculpe. Maio de 2022. E nossos sonhos todos meio que morreu junto. Eu fiquei meio perdida. E eu tenho perguntado a Deus como que é. Me dá um sinal. E esses dias eu orando, pedi a Deus um sinal, chorando, na segunda-feira à tarde, uma noite. E eu falei, olha, Senhor, se eu podia me dar um sinal, o que que é? É para eu ir para lá, é para eu reformar essas casas, porque eu não tenho uma casa que eu posso chamar de minha, eu pago aluguel. E viver aqui na Inglaterra não é fácil, sozinha agora com meu filho é mais complicado. E aí eu perdi o emprego e eu falei, não, eu não tenho mais o que me segure aqui, mas eu não quero dar um passo sem a vontade de Deus. E eu orei e pedi a Deus direção e eu fiz uma pergunta para Deus. Se poderia me dar um sinal, eu gostaria muito de poder saber e ver como seria essa casa que eu comprei 50 anos atrás, quando ela
ainda morava gente, tinha vida, né? E eu procurei na internet, fui para Facebook, fui para o site da prefeitura, olhei em vários lugares e não encontrei. O que eu encontrei no Google Maps foi ela em 2014. E aí eu falei, não, eu vou mudar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar achar, se eu acho nessas fotos antigas que tem da região, porque é uma região turística, né? E não encontrei. Fui dormir meio assim abatida. Na terça de manhã, no dia seguinte, eu fiz algumas ligações, liguei para uma amiga e eu falei para ela que eu tinha vontade de ir para lá e que tem um amigo que está na Espanha e que a esposa dele é minha melhor amiga e uma das minhas melhores amigas. E aí eu falei, olha, eu queria tanto, será que ele falou que vai pensar se ele vai poder fazer ou não a minha casa? E se eu pudesse, eu queria tanto poder ir, mas eu não tenho como levar as coisas, porque ele está na Espanha, ele é brasileiro, mas ele não tem ferramentas lá. E como é que eu farei? Eu teria que sair daqui com uma van e levar as ferramentas que era do meu marido, que ele trabalhava com construção para lá, para ele poder fazer o que fosse fazer. A minha amiga falou, mas se o problema é a van, eu te empresto. Eu tenho 2 vans. Isso para mim foi uau, eu não esperava. Não era uma coisa que eu nem me lembrava que ela tinha 2. Ela tinha uma, mas para mim ela usava. Não imaginava que ela comprou uma ambulância e fez um motorhome. E aí ela tem esse motorhome, ela quer pôr para vender e ela tem 2 vans. E ela falou, eu te empresto que essa é motorhome, que é a van onde era a ambulância. E eu falei, olha, não tem como agradecer, vamos ver se ele vai conseguir, se ele vai aceitar fazer. Desliguei o telefone dela e liguei na prefeitura para ver se eu tinha alguma coisa que eles podiam me ajudar, né? Que se fosse, por exemplo, uma caçamba para pôr os lixos da obra, se eu fosse fazer a obra, alguma coisa assim. E aí eles disseram que a moça falou, olha, tem alguns lugares que tem, sim, alguns incentivos, não de uma caçamba, mas eu tenho que ver de acordo com o endereço. Aí ela pediu o endereço. Quando eu passei o endereço para ela, ela falou para mim assim, não, eu não acredito, não pode ser. Eu falei, a senhora tá falando comigo? Eu tava no telefone. Ela pegou e falou para mim, sim. É essa casa, uma casa verde, que ela foi no Google Maps, ela é essa casa assim, assim. Eu falei, é. Ela falou, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ela falou, eu tenho uma foto dessa casa, num quadro, na sala da minha casa. Eu falei, como? Aí ela me disse, é da minha avó. E eu acho que ainda tenho fotos da minha avó nessa casa. Nossa, eu chorei de alegria. Eu agradeci, falei para ela me mandar um e-mail com as fotos. Ela vai me mandar, quando ela mandar um e-mail, coloco aqui para todo mundo ver. E aí eu fiquei impressionada com a resposta de Deus. Aí eu não tinha dúvida de que meu amigo ia dizer sim, que tudo ia dar certo. E ele disse sim. Eu tenho 3.500 euros, é brincadeira, né? Mas é isso que eu tenho. E fé. E aí eu tenho uma amiga inglesa, ela saiu agora, que ela estava aqui, ó. Ela tá aqui do ladinho meu, ali onde ela tá sentada. Ela deixou a mochila, deixou as coisas e ela foi, ó, comprar um café pra gente ali. E aí ela falou, não, eu vou com você. Eu faço companhia pra você nessa viagem e vou te ajudar. Então, eu tô indo de pedreira, não sei como é isso, mas eu vou lá pra, na verdade, ver o que eu consegui entre amigos, entre unindo todo mundo e ver o que a gente consegue construir desse sonho. A van que eu vim é aquela lá da frente, essa daqui, peraí, deixa eu ver, essa daqui, essa dali é a primeira de lá, e aqui é a fila onde tem o barco, o navio, onde são todos os carros, ficam em fileira, para que a gente possa atravessar até o Canal da França. E aqui é onde a gente vai subir, que a gente faz. Aqui a gente está subindo para ir para um lugar onde tem café, onde tem lojas, onde tem
o lugar que a gente fica esperando. Tem um deck aqui em cima e a gente espera por aqui. É bem bonito. Don't move. That way. Join up to rest. Thank you. Is my trousers full down? É bem bonito aqui. Parece estar num hotel, num negócio bem chique, bem legal. Is that for anybody? We left the ticket in the thing. Let's just sit down. E aqui vai ser a nossa vista do mar. É um lugar onde tem recepção. E aqui a gente vai atravessar. Olha que lindo lá. Olha que bonito. Eu acredito que deve ser por ali que os barcos devem passar, não sei. Mas muito legal. Muito bonito. Eu tô aqui agora, no lado de fora do barco. Vou mostrar a costa da Inglaterra. Lá é a costa da Inglaterra. É a costa da Inglaterra e a gente tá num mar. Olha lá, vem vindo um barco. Daqui a pouco vocês vão ver. Olha lá. A gente tá indo atravessando aqui pra gente ir pra França. Olha que lindo isso. Olha lá. Oh, tá tremendo. E lá é a costa da Inglaterra. Not up to braving the wind. That's why you're looking at all this through railings and stairs and glass. Ela tá dizendo que eu não tô em coragem de sair lá fora por causa do vento, que tá tão frio. Por isso que vocês estão vendo pelo vidro, pelas grades, porque eu não tô tendo coragem. Oi, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse conteúdo. Eu sou nova aqui no YouTube, não entendo nada dessas coisas. Então, desculpa pelo formato do vídeo, por tudo isso, porque eu não sei fazer isso, estou aprendendo. Mas espero que vocês tenham gostado. Por favor, como todo mundo fala no YouTube, né? Dê seu like, comenta nos vídeos pra gente interagir. De repente, na minha mente eu penso uma coisa, mas vocês daí podem dar opiniões. Se inscrevem no meu canal e espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Beijos!